Fiesc, Indústria Forte é Desenvolvimento. E OSESC, a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, informam. A seguir, Estado de Excelência. Está no ar mais uma edição do Estado de Excelência, que tem o apoio da OSESC, da FECOAGRO, da Fiesc, da ENCHE, do Sistema FEComércio SESC-SENAC, da FAESC, do Cicobi e da Aurora Alimentos. Esses são os destaques do programa. Reinventar-se é a palavra da vez nesses novos tempos de mudança e de incertezas. Resolvi passar para a mídia digital em Santa Catarina e mostrar que é possível o profissional se reinventar. Nossos aplausos para um dos mais expressivos intelectuais brasileiros, o escritor e jurista Péricles Prade. Acabei na literatura sendo mais visceralmente poeta e depois ficcionista. Agora vamos às informações de mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Mais uma cooperativa filiada ao Cicobi Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, está de aniversário. No dia 18 de maio de 1996, nascia o Cicobi Cred Planalto, na cidade de Papanduva, no Planalto Norte do estado. O Planalto Norte foi baseada a sua economia no extrativismo até a década de 1970, onde a exploração da madeira e a extração da erva mate, e com um pouco de gado extensivo, com uma baixa tecnologia. A partir desta época, houve a participação da Embrapa, da Empasc, que criaram novas tecnologias para a nossa agricultura e a nossa pecuária. Coube ao Serviço de Extensão Rural divulgar, difundir essas tecnologias, juntamente com os departamentos técnicos das cooperativas de produção. E foi nesse momento que a região, tendo toda essa adequação para implantar uma agricultura mecanizada, ela iniciou seu processo de expansão. Foi aí então que um grupo de agricultores, eles se reuniram e resolveram fundar uma cooperativa de crédito. Então, lá no dia 18 de maio de 96, esse grupo de agricultores fundaram a cooperativa com a orientação do Cicobi Central e eles começaram a criar, desenvolver essa ferramenta para fornecer aos agricultores o crédito necessário para que eles pudessem implantar essa tecnologia desenvolvida pela Embrapa e pela Empasc. Iseu, qual a dimensão da cooperativa hoje? Hoje nós contamos com 13 agências em Santa Catarina, 2 no Rio Grande do Sul, em Juí e Santo Ângelo, e está sendo implantada mais uma agência em São Borja e logo em seguida abriremos outra em Santiago. E hoje contamos aí, estamos chegando a casa de 18 mil cooperados, uma carteira de empréstimo de 385 milhões, sendo que desses 97 milhões são destinados à agricultura, com 1.500 contratos, mais de 1.500 contratos, dando uma média de 7 mil por agricultor. Uma cooperativa de crédito tem um papel muito importante para o desenvolvimento da região onde ela está inserida. No caso do Cicobi Cred Planalto, esse papel ainda é mais relevante, considerando que a maioria dos associados da cooperativa são de pequenos produtores rurais. Nós conseguimos atender o agricultor das comunidades mais distantes, aquele lá do fundo da grota, aquele do cabelo enfumaciado. E é esse que nós precisamos levar a assistência creditícia. Nós precisamos que ele desenvolva, melhore a sua renda
para que ele não provoque o êxodo rural. Na época de 70, nós tínhamos mais de 80% da nossa população brasileira no campo. Hoje inverteu, mais de 80% de pessoas que vivem na cidade. Trouxeram problemas de infraestrutura, de saneamento básico. Então, por que não deixar esse produtor vivendo lá de forma boa, tendo uma boa renda e tendo uma vida muito mais digna? Iseu, juntamente com os dirigentes e associados do Sicoob Crédito Planalto, receba os nossos cumprimentos pelo aniversário com votos de mais sucesso ainda. Quero agradecer essa participação em nome de todos aqueles pessoas envolvidas no sistema cooperativista e dizer que nós iniciamos um trabalho com 12 colaboradores e hoje estamos na casa de 190 colaboradores. Então traz um trabalho digno e que nos traz uma satisfação imensa de poder contribuir com o crescimento, mas levar junto a dignidade. Um abraço a todos. Reinventar-se a palavra da vez nesses novos tempos de mudanças e de incertezas. A única certeza que temos é que não podemos parar de lutar, porque a vida continua. Converso agora com um profissional que soube reinventar-se. O jornalista, radialista e escritor, Polidoro Júnior. Raimundo, inicialmente, obrigado pelo convite. É uma honra participar do Estado de Excelência, programa que acompanho há muito tempo. Você também foi meu diretor na TV Cultura Antiga, que hoje é do Grupo RIC, e um prazer, uma satisfação receber o teu convite. E qual foi a grande mudança que se tornou o foco principal da tua atividade hoje? Na verdade, eu sou de um tempo em que a gente não tinha celular, não tinha internet. A internet parecia uma coisa distante. Eu sou do tempo do jornal A Gazeta, da dona Maria Navas, que foi minha chefe, onde eu aprendi, ainda bem jovem, fui repórter e colunista, e lá era linotipo, como também meu tempo no jornal O Estado, onde eu fui repórter, do mais antigo, depois colunista, dividindo com Alfredo Alberto uma coluna diária de disputa de Figueirense e Avaí no jornal O Estado. Escrevi também no jornal A Ponte, com muita saudade do querido Odilon Lunardelli. E fui levado para a TV Cultura, no Morro da Cruz, pelo Luiz Lunardelli, que tinha um programa de jovens comunicadores, jovens apresentadores. Eu ganhei todos os dias, todas as etapas, até que chegou quem? Simone Keller, uma linda modelo, começando. E eu falei, pô, Luiz, logo eu com a Simone Keller. Resumindo, naquele dia, o telespectador em casa votava no melhor. Naquele dia, diz o Luiz que deu empate, mas eu acho que eu perdi de goleada. O Luiz foi muito querido. Então, todo esse tempo eu peguei, até chegar à internet. Quando eu me reinventei, resolvi passar para a mídia digital em Santa Catarina e mostrar que é possível o profissional se reinventar, porque a vida é longa, a gente tem muita coisa para fazer e chegou a hora, o momento de mudar de patamar. E hoje eu estou na mídia digital, redes sociais e meu site, de onde eu não pretendo sair tão cedo, viu, Raimundo? E qual a proposta do projeto Mídia Digital? Quando eu fui para a mídia digital, eu falei para o meu filho que trabalha comigo, é o Rodrigo, meu cinegrafista, vamos fazer o mesmo trabalho sério que se faz em rádio, TV e jornal. Eu até lancei, junto com a minha agência de propaganda, uma publicidade. Eu já fui de rádio, TV e jornal. Hoje eu sou mídia digital. Então é tudo muito sério. E, com isso, tive dezenas de centenas de milhares de seguidores. Hoje é na palma da mão, é no celular. Então a televisão vai dar no dia seguinte o gol. Eu já dei na hora. E aí utilizei criando o não viu ainda. Ou seja, se o cara está no Premiere ou está na TV aberta, mas de repente ele não está, ele vê na palma da mão no celular. Hoje tem mais celulares do que habitantes no Brasil.
Tem gente que tem 2, 3 celulares. Eu lancei 5 livros, 4 de futebol. Tenho 3 documentários na internet, no meu canal, no YouTube, sobre o futebol de Santa Catarina. Tendo depoimento dos atletas que jogaram. Eu fiz 2 exposições levando a história do futebol catarinense, o seu centenário, e os 90 anos do maior clássico, de 1924 a 2014, levei para os colégios painéis de 1,81 m de altura, com fotos de Rivelino, Pelé, Zenon, Felipão, Adilson Heleno, Albeneir, Balduino, tanta gente que aqui jogou ou quem veio jogar contra, para justamente todo mundo ver os nossos craques, a nossa história. E também eu tenho um arquivo de 9.000 fotos do futebol catarinense que eu compartilho nas minhas redes sociais, para todo mundo saber que não se nasceu em berço de ouro. Tivemos a dificuldade lá do passado, dos dirigentes, dos jogadores, de jogar de graça, de levar a chuteira de casa e jogar, de levar o material para casa para a mãe lavar ou a esposa. Quer dizer, eu gosto muito do passado, por isso que eu valorizo. Polidoro Júnior é filho de um mito da comunicação catarinense. O radialista Dakir Polidoro, que durante mais de 3 décadas comandou o programa A Hora do Despertador, um campeão de audiência. Polidoro, gostaria que você falasse a respeito do teu pai, para essa geração que não pôde acompanhá-lo na Rádio Guarujá, na Difusora de Laguna e na Diário da Manhã. O pai era um campeão de audiência do rádio. Ele começou trabalhando para a família Dausch no Cine Ritz. Ele fazia locução. As pessoas entravam para assistir o filme da época, do momento, e o pai fazia locução no intervalo. Daqui a pouco vamos ter o filme tal, Lídia, um dos filmes que ele apresentou no intervalo do Cine Ritz. Vendia refrigerantes, aquele tempo era gasosa, você lembra? Balas Rococo, né? Tudo no vozeirão do pai. Aí ele foi para Guarujá para fazer o teste. Teste, o Dakir Polidoro, não era conhecido ainda, era um jovem. Passou no teste, foi levado para Laguna. Lá na Radiodifusora de Laguna, lá surgiu A Hora do Despertador. Depois o pai voltou para cá, para Diário da Manhã. Guarujá voltou para Diário da Manhã. O Dakir Polidoro conquistou tanta popularidade que acabou se envolvendo na política. Foi vereador por 3 mandatos e também prefeito interino de Florianópolis. Então era Florianópolis começando, a pacata Florianópolis, com Dakir Polidoro, filho da terra, e depois eu cheguei em 64, nasci, em 79, com 14 anos, comecei pelas mãos do pai, um programa das 6 às 7 da manhã, ele fazia muito barulho para acordar as pessoas, tinha muita coisa, ele barulhando, fazendo barulho ali para as pessoas acordarem, vamos acordar, está na hora, e assim por diante. O pai era um campeão, informava nascimentos, mortes e também feiras. Tinha o Quintanilha, que era o repórter direto na feira da cidade, seja no centro, seja próximo aqui ao Adolfo Conde antigo, onde hoje é o Beira-Mar Shopping. Tinha a Hora da Prece, com os padres. Era um programa completo. E que influências ele teve no teu trabalho? O pai marcou muito pela impostação de voz, no respirar, ao falar, pausadamente para ser bem entendido, né? Você sabe que o Manezinho da Ilha fala muito rápido. Eu tenho tios e tias no Rio de Janeiro, quando eles vinham aqui, agora já se acostumaram, diziam, não, calma, eu não entendi nada. Eles não entendiam nada, o carioca, que fala pausado e tal. E aí, e a credibilidade, fazer a coisa séria. No esporte, no futebol, eu não gosto de brincadeira. Eu sou conservador, eu sou antigo, pode ser, não tem problema. Porque o futebol é muito sério. Se o time dele, do torcedor, está perdendo, ele não quer saber de brincadeira. Tem que saber o momento de dar piadinha, de ser descontraído. Isso tudo eu automaticamente fui me policiando. Porque o pai jamais disse, fala isso, fala aquilo, te reporta assim. Ele queria que eu observasse. E naquele tempo, quando eu era muito novo, 14 anos,
Eu não sabia o potencial, o poder de Dakir Polidoro na comunicação. Eu ficava feliz quando a gente descia o Morro da Cruz, ia lá para o Senadim, as pessoas falavam, já reconheciam pela voz. Quando eu chegava, bom dia, boa tarde, filho do Dakir. Então, eu fui durante muito tempo sendo filho do Dakir. E muitos me diziam, olha a tua responsabilidade, hein? Tu é filho do Dakir Polidoro. Mas você tem honrado a tradição da família. Além de ser um excelente profissional, você é reconhecido como um ser humano generoso, agregador e muito querido pelos seus colegas. Nossos aplausos. Périx, quais os gêneros literários melhor definem tua obra? Dois gêneros tiveram assim uma importância maior: a poesia e a ficção. Eu também tive outras inclinações em relação a outras vertentes no campo da crítica literária, do ensaio, mas eu diria que esses dois gêneros é que de forma mais aguda me influenciaram.
Muitos críticos, no início da publicação do meu livro de ficção, Os Milagres do Cão Jerônimo, insistiam no sentido de que ele é um livro que expressa uma surrealidade. Eu diria que esses críticos estão equivocados. A minha literatura é visceralmente ligada ao universo do fantástico, ou seja, de que eles estão mais ligados ao simbolismo, ao barroco e menos ao surrealismo. A minha ficção é indiscutivelmente fantástica, por estar ligada a esse, não digo modelo, mas a essa expressão literária, assim denominada pelo grande crítico russo Tsevan Todorov. É claro que, às vezes, tenho que tratar de questões muito ligadas ao que é real, mas dentro de uma transcendentalidade. Então não se trata de aquele realismo típico da escola, principalmente francesa. Há muitos anos escrevo sobre artes plásticas. Há um livro que foi veiculado, divulgado bastante, que se chama Espreita no Limbo, em que eu trato de grandes figuras das artes plásticas universais, mas também não deixo de falar sobre catarinenses, como, por exemplo, Martinho de Haro, Rodrigo de Haro e outros. Maia Filho, lembrando-me agora. E, recentemente, eu publiquei uma obra, um certo volume mais expressivo, sobre Silvio Pléticos. Silvio Pléticos é um grande artista plástico que faleceu há pouco, e eu dediquei assim, um livro só sobre a pintura dele. E há um projeto também em curso que eu pretendo escrever sobre a escultora e desenhista Elke Hering-Bell. Péricles Prade é considerado um dos grandes operadores do direito no Brasil. E como consegue conciliar a atividade jurista com a literatura? Essa pergunta, Raimundo, é feita com certa frequência. Ora, não há incompatibilidade alguma entre o fato de você exercer uma profissão e dedicar-se contemporaneamente à literatura, escrevendo poesia ou ficção. O grande Goethe, por exemplo, estudou direito. Gabriel Garcia Marques estudou direito. É claro que abandonaram, mas há um caso típico de alguém que é considerado um ícone da literatura universal, que é Franz Kafka, que a vida toda, após formar-se em direito, trabalhou numa firma ligada a seguros e lá se aposentou em decorrência da tuberculose. E nesse período pandêmico, Péricles, algum novo projeto? Bom, eu aproveitei a pandemia para revisar um livro que já estava concluído e ainda não publicado, que se chama Hálito de Búfala. São 15 contos versando crimes insólitos. E há pouco eu concluí um livro chamado Cortejo de Espantos, que versa sobre 15 animais fantásticos. E concluí outro, que tem por título, salvo engano, Mudança Futura, que se chama Teia de Prodígios. Versa demônios, bruxas e vampiros. Com isto eu vou fechar o ciclo da ficção,
ligada a contos. Eu já fechei o chamado ciclo orobórico da poesia, estou fechando o dos contos, porque eu estou iniciando um romance, que, se não me faltarem engenho e arte, eu pretendo publicar em breve. Foi uma alegria dedicar esse espaço a um dos grandes talentos catarinenses. Péricles Prade, minha admiração e respeito. Muito grato aí pela lembrança, né, por ter me convidado para participar do seu excelente programa, né? Enfim, conte comigo. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja mais informações, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!